A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, vamos abordar de novo hoje a respeito desses irmãos que saíram da congregação e estão retornando. No caso deles é o Carlos Reiná, é o Ezequias de Mairipurã e agora, recentemente, o nosso irmão Marcos, que era cooperador ali no Jardim Real, Praia Grande, São Paulo. Isto mesmo. Como eu já disse nos vídeos aí, eu era da mesma cidade do nosso irmão Marcos, conhecia, né? Eu ouvia sempre falar dos cultos dos servos de Deus, né, irmãos? Mas a pergunta, irmão, quero abordar junto com vocês, né? Vamos tocar neste assunto de novo, porque muitos aí estão falando assim, os irmãos saíram da igreja, anunciaram a sua saída. Assim que uma pessoa anuncia a sua saída da igreja em rede nacional, ele está então praticamente querendo desabafar algo, né? Algo em que ele não concordava, algo em que ele ficou chateado, ficou magoado, né? Porque aqueles que quer entrega o ministério, sai da igreja no modo de assim, fica fraco, congrega um dia, outro congrega outro, eles sabem que aonde eles sentir saudade, sentir necessidade espiritual de congregar, ele sabe que ali vai estar as portas sempre abertas para ele, né, irmãos? Mas as pessoas, quando vêm a público falar a sua indignação, quando ele estava ali dentro, como ele pregava, né, como ele falava algo, e depois ele vem a público desfalando tudo o que ele pregava, sim, põe confusão na saída. Poxa, eu ouvia sempre a pregação da boca desse irmão, que ele pregava assim, 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 a doutrina era assim, 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 e agora ele está saindo da igreja. Fica ali um pouco, irmãos. A mente, sabe, você fica naquela dúvida, será se eu também não estou fazendo a coisa errada aqui dentro? Será se eu tenho que fazer que nem ele? Eu tenho que sair? E muitos, irmãos, acabam até fazendo isto, né? Acaba até fazendo isto, né? Aí sabe o que acontece, irmãos? Sabe o que acontece? A pessoa retorna. Quando ele retorna, ele simplesmente chega e fala, eu retornei, porque eu achei por melhor retornar, né? E na maioria das vezes, como eu já disse no outro vídeo, às vezes a família está sofrendo, né? Por ter a pessoa sempre ali ao lado e de uma hora para outra não ter mais. Mas na realidade, quando essa pessoa sai e retorna, não é 100% a família. E sim, o que eu entendo sobre estas partes, e vou falar para vocês, irmão, eu fiquei feliz, retornaram a tempo, né? Não estou criticando o retorno, não. Eu já fiz um outro vídeo aí. Nós estamos aqui para multiplicar, não para subtrair, dividir. Quem divide é o inimigo, quem subtrai é o inimigo das nossas almas, né? Quando eles retornam, as pessoas que tiveram a mesma opinião, que saíram da igreja, as pessoas ficam vendidas. As pessoas ficam sem aonde ir, porque se saiu da igreja, estava ouvindo aquela pessoa, né? E depois aquela pessoa retorna, ela fala, poxa, peraí. Então eu estava equivocado quando eu acreditei que tinha que sair. É aonde a gente entra aqui, irmãos, no nosso canal, né? Muitos falam assim, o canal CCB Sem Reforma é um canal bajulador, é um canal que puxa saco do ministério, é um canal isso, é um canal aquilo. Não faz mal que fale isso, porque o que eu expresso aqui no meu canal, irmãos, é o que eu aprendi
né? Desde quando eu congrego, desde os 5 anos de idade, eu aprendi que ali dentro tem algo, tem um quezinho a mais ali dentro da igreja, que não é povo, não é ministério, não é cargo, né? Porque se a gente for hoje em dia, atualmente, se basear em consideração, em amor, em consideração, eu já falei, a gente se decepciona. É o que acontece muito por aí. Muitos vão para a igreja querendo ser abajulado por cooperador, abajular cooperador, abajular ancião, para que haja um reconhecimento nele, para ele permanecer ali dentro, sendo que quando ele vai ali na casa do Senhor, ele tem que ter um único, como nós vamos na igreja, para sentir Deus. Ah, irmão Paulo, mas a igreja que eu vou é muito fria. Eu vejo muitas coisas erradas. O meu cooperador não é amoroso. O meu cooperador não me trata igual aos outros. Bom, isso eu falo sem medo. Porque quando a gente se trata aqui, a gente se trata de vida eterna, é da obra santa. Porque vou falar pela igreja que eu vou, irmãos. Não estou fazendo exclusivismo, não estou falando que a congregação é a única que salva, mas estou falando pela igreja que eu vou e que a querida Irmandade aí congrega, irmãos. Ali tem Deus, a obra é santa, Deus fala com o povo, né? Deus fala com o povo. Deus não se retirou da congregação. O que estraga é o homem. É o homem que estraga. Existe homem de Deus? Existe. Existe homem ali que vocês não calculam. Irmãos de ministério, irmãos de banco, vocês não calculam o amor que está dentro daquele coração, a humildade, a sinceridade. Mas também existe o outro lado, de pessoas que só te considera se você tiver um bem material. Pessoas em que faz o seu próprio círculo de amizade dentro da igreja. Por isso que eu digo, a igreja dentro da igreja. Nós dentro da igreja temos que ser igrejas. Não temos que ser amigos, não temos que ter privilégio de nada, né? Por isso que surge o nepotismo, o favorecimento, e isso não deveria acontecer dentro da casa do Senhor. Isso não deveria, irmãos. Porque ali dentro, por ser um lugar santo, um lugar que Deus fala, porque essa obra, irmãos, essa obra de Deus é santa. E aqueles que retornam para a casa do Senhor, eles não conseguem sobreviver fora da casa do Senhor. Eles são um peixe fora do mar. Estou falando isso sem medo, irmãos. Vocês podem ver, a minha família está dentro da igreja, eu tenho que retornar por causa da família. Beleza, a família está dentro da igreja, a gente sente falta quando a gente vê a nossa esposa, nossos filhos indo para a igreja e nós não vamos. Poxa, eu poderia estar junto da minha família, indo congregar, sentir Deus junto com eles. Muitos têm isso, muitos têm essa tristeza, muitos querem retornar por este motivo. Mas além deste motivo tem um outro, que cada um de nós temos uma alma para prestar perante Deus. E a gente está sabendo que o mundo está se afunilando, os tempos estão chegando. E se nós não correr, a gente fica para trás. A gente fica para trás. Teve um irmão que parou de congregar. Ficou, achava ruim com o encarregado, achava ruim com o cooperador, achava ruim disso, achava ruim da outro. E pior que ele falava, irmão, ele estava certo no que ele estava falando. As coisas erradas que ele via, ele estava certíssimo. Estava certíssimo. Se fosse uma pessoa, aí concordava com ele e sabe o que ele falava. O desprezo que ele levava. Só que ele parou de ir para a congregação, parou de congregar. E ficou tempos e tempos. Um belo dia ele teve uma revelação. Vai vendo esta revelação que ele teve, irmãos. Você sabe
essas corridas que tem na São Silvestre, né? Um monte de gente correndo, né? E ele teve uma revelação, ele estava numa corrida igual a esta. Só que nesta corrida era tudo da igreja, é tudo irmãos da igreja que estava correndo, né? E ele estava junto, ele via naquela corrida irmão fulano de tal, irmão porteiro não sei da onde, irmão diácono da central, irmão diácono lá no meio do mato, e ele via aquela irmandade e falou, poxa, mas está todo mundo aqui, essa corrida deve ser especial, porque eu estou vendo irmãos de outros municípios, de outros estados, eu estou vendo aqui nessa corrida, e o qual ele estava ali junto, ele falou, eu vou caminhar junto com eles. O que aconteceu, irmãos? Ele perdia aquele povo todinho de vista. E ele ficava na pista de corrida, sozinho, escuro, e algo perseguindo ele ali. Ele sentia algo querendo pegar ele. O qual esta revelação que ele teve, irmãos, Deus falou no coração dele, se você parar, se você ficar fraco, que fraco a gente fica, né? Mas tem que pedir força para o Senhor. Se você deixar de congregar, deixar de ir na minha casa me buscar, você vai ficar para trás. Porque esse povo que você está vendo que desapareceu nessa pista de corrida, este povo vai todo culto me buscar. Esse povo o inimigo não pega. As trevas não pegam. Porque estão indo, estão caminhando para o porto da salvação. E é isso que eu tenho, irmãos. Esses irmãos que estão retornando, eles saíram da igreja, deixaram confusão naqueles que viam ele pregando. Mas no retorno não está deixando confusão, que o retorno dele está certificando. O que a gente fala aqui no canal é certo. É correto. Nós falamos aqui no canal, irmãos, não de ministério, não para adorar esse, idolatrar aquele. Nós falamos aqui no canal sobre a obra de Deus, o que a essência ali dentro, em que nós, cada culto que a gente vai, a gente sente a presença de Deus. A gente está na rua, Deus mostra as coisas, Deus confirma, Deus fala no ouvidinho, ó, aquele irmão vai vir, vai te saudar, e é confirmação minha, que você pediu confirmação, eu estou te dando. E esta é a essência da obra de Deus, dessa graça maravilhosa que é contida na congregação e que jamais devemos, irmãos, falar que ali não tem a graça maravilhosa. Pode ter em outras igrejas, em outras denominações, mas nós estamos falando da que a gente congrega. Eu congrego desde os 5 anos. Eu posso ver ali, irmãos errados aqui, irmãos errados ali, irmãos desprezar, considerar mais os outros, desfazer. Como? Pensa que esses anos todos que eu tenho de graça, nas comuns que eu passei, eu não percebi? Já não aconteceu isso comigo? Aconteceu, irmãos. E isto, eu no começo eu ficava abatido. Mas não pode acontecer isso dentro da igreja. Mas depois a gente tem uma certa maturidade em que a gente fala, poxa, peraí, eu estou servindo a quem aqui? A quem eu venho todo culto reverenciar, né, louvar? Não é a Deus? Por que eu vou ficar olhando meu irmão que erra? É ele que, né, se consagre para que ele não erre mais. Mas eu vou sair da igreja por causa do meu irmão? Eu sou cooperador, vamos supor. Estou ali como cooperador de jovens. Aí é levantado na igreja vizinha, o mesmo cooperador de jovens que foi levantado junto comigo, é levantado para cooperador. Aí de repente lá levanta ele para ancião. E eu fico no cooperador de jovem ali. Aí eu começo a falar, poxa, eles levantaram ele e não levantou eu. Aí já começa o inimigo já colocando as coisas no ouvido, tá vendo? Se esqueceram. Aí já começa o inimigo já, né, colocando algo na sua cabeça. Aí de repente, irmão, começa então a pessoa a se revoltar. Aí se revolta, o que acontece? O talento que Deus deu,
aquela porção, nem aquilo ele granjeia. Ele já quer ser cooperador. E de cooperador, ele já quer ser ancião. Né? E isso acontece também naqueles menos, né, os baixos ali, vamos dizer, cargos, né? Baixos cargos que eu digo o seguinte, não pessoas. Pessoas ali na igreja têm que ser considerados todos iguais. Né? Eu digo ali, porteiro, varredor, né? E tem sempre aquilo. Ah, eu conheço o cooperador trabalha comigo. Ah, o cooperador, eu que arrumei emprego para o cooperador. Então eu quero que o cooperador me coloque aí para encarregado, para cooperador de jovem, para isso, para aquilo. Aí de repente, você olha assim. Isso é uma suposição que a gente vê, viu, irmão? Do homem errando. É uma suposição. É o que acontece hoje em dia. A gente vê muitas pessoas que saem da congregação, falam mal. Eles não falam mal diretamente da obra de Deus, que eles sabem que ali a obra de Deus mesmo, né? Ali Deus fala. Mas aí eles falam mal da pessoa. Ah, aquele irmão levantou aquele outro. Eu atendi reuniãozinha aí, no meio do mato. Lotei, né? Aí a pessoa já pega o lotei. Ele fala, Deus preparou da gente atender. Eu lotei bastante igreja. Deus chamou várias almas. Hoje é uma igreja bonita. Foi construída no local onde a obra começou. Mas aí colocaram o outro como cooperador e me escantearam. Aí o irmão, as pessoas às vezes usam isso como ele trabalhou na obra e tem que ter essa recompensa. Mas se ele trabalha na obra e prefere a recompensa vindo lá do céu, já é diferente, irmão. Mas eu sei que o ser humano se magoa fácil, se irrita. É o que acontece no nosso meio, irmãos. Aqueles que não conhecem a congregação, eu creio em que a congregação, como outras igrejas, mas a congregação é a igreja que mais tem gente almejando o episcopado dentro dela. Mas você chega nas comuns, está ali a fila para as pessoas ser cooperador, encarregado, né? Na maioria das vezes, os irmãos põem colocado por Deus. E na maioria das vezes, infelizmente, é indicação. Indicação essa que às vezes a igreja fica doente, a igreja fica fria, gelada, a Irmandade vem para buscar Deus, para sentir Deus, e por algum motivo ali, que aquela igreja está doente, né? E que aquele corpo, aquela igreja dentro da igreja, se vocês me entendem, estão divididos, porque tem aqueles que é a parte da panela, aqueles que vão para servir a Deus realmente, e aqueles outros desprezados. Né, irmão? 3 divisão. Aí fica uma igreja doente. Aí, aquele que faz parte da panela, eles têm a igreja só para eles. São aqueles que, né, colocado ali. Irmão, eu não tenho medo de falar isso, porque é isso que acontece. E essa saída dos servos de Deus e o retorno, eles sentiram sim, irmão. Me perdoe eu falar. Eles sentiram necessidade de retornar para a casa do Senhor. E eu penso assim, que eles devem pensar no seu subconsciente. Eu nunca deveria ter saído de dentro da casa do Senhor. Deveria ter visto certas coisas e pedido misericórdia para o Senhor. E não ter saído. E o pior de tudo, quando sai e às vezes fala algo em que não deve, algo em que mais tarde a pessoa, né, fica até impossibilitado de defender aquilo que ele falou, porque ele falou mesmo, né, irmãos? E é isso, irmãos. Quero juntamente com vocês nessa noite, vou colocar nessa noite esse vídeo, vai subir nessa noite agora, daqui a pouco, né, às 20 horas, vai subir esse vídeo para o canal, para a nossa querida Irmandade juntamente comigo, irmãos, analisar e comentar.
O retorno do irmão Marcos, o retorno do irmão Carlos Zainá, o retorno do irmão Ezequias de Mairiporã, e teve um outro aí que eu não sabia nem que tinha retornado, é Oliva, mais ou menos assim, né? Parece que ele foi alguma família de alguém aí do ministério, né? Antigamente, que retornaram. Que as pessoas falam, né? Mal da igreja, mas eles foram felizes. Eu já fiz um vídeo falando isso. Eles receberam muitas bênçãos. Deus falou muito. Deus deu muita revelação. Irmãos, aqueles que saíram da igreja, que retornaram, deveriam fazer um vídeo. Vocês que estão retornando, né? Sejam bem-vindos. A alegria é total. O canal está aqui, se a CBC Reforma, para juntar, para chamar, para aqueles que estão parados, venham para a igreja, irmãos, para juntar. Porque uma vez que vocês saem e falando assim, eu saí da igreja, eu saí da congregação, agora eu vou montar isso, agora eu vou montar aquilo, vou montar uma ONG aqui, vou montar uma igreja ali. No mínimo, você teria que ter dado para esses que vocês tiraram da igreja, entre aspas, né? Que ninguém tira. As pessoas que às vezes deixam se levar, que as pessoas que estão ali dentro da casa do Senhor, que sabem discernir o que é bom, o que é ruim, jamais vão sair. Mas aqueles, né, que foram novos da graça, que não entenderam, não eram convertidos, saíram, no mínimo você deveria fazer um vídeo falando para eles, vamos retornar para a casa do Senhor? Vamos aí então, né, você que tem sua família, que está congregando sozinho, sua esposa, seus filhos, vamos retornar. Já que eu saí da igreja, vocês saíram por minha causa, porque eu fui um influenciador, né? Que eu estava saindo, né? Isso é a pessoa que saiu, viu, irmão? Não sou eu, não. Que eu estava saindo, então vamos retornar junto. Eu estou retornando. Eu me arrependi porque saí. Eu tenho minha família que está indo ali. Minha família está sentindo falta de mim para ir buscar Deus junto com ele. Faça um vídeo assim. Retorne juntamente com esses que saíram. Irmãos, retorne junto. Tá bom, irmãos? Vamos fazer isso para que aqueles que saíram retornem. Porque a gente aqui falando, irmãos, a gente é um influenciador, irmãos. Influenciador, a gente fala as coisas aqui. Eu, graças a Deus, se eu não puder fazer o bem aqui no canal, o mal eu não faço, né? Eu sempre, os vídeos que estão aqui, a Irmandade sabe, a Irmandade me liga, e recebi umas mensagens, daqui a pouco vou até responder a irmãzinha, né? Que, irmão, a irmã Cida, tem muita irmã Cida, né? Irmã Cida, eu vou adicionar aquela irmã, que a irmã pediu para me adicionar, diz que a irmã ouve muito o nosso canal, gosta muito, ajuda muito, é muita comunhão. Vou adicionar ela, irmãos. Parece que tem um testemunho, alguma coisa que vai nos passar. Mas, irmão, se eu não puder fazer o bem, o mal eu não faço. E eu peço a todos, aqueles que saíram junto com esses irmãos, retornem. Suas famílias estão congregando. Retorne juntamente com a sua família. Vocês não sabem o dia de amanhã. Vocês não sabem quando Deus vai vir para cada um de nós. Meu pai, ele tinha um sonho que eu retornasse para a igreja. E eu ali fiquei chateado com alguma coisa, mas eu sinto necessidade de retornar. Aí o que acontece? Eu não vou retornar não. Deixa ele lá. Mas de repente Deus vem e leva ele. Aquela vontade que ele tinha de você retornar. Aí você fica, meu Deus, eu deveria ter retornado antes. Ter aproveitado mais tempo louvando a Deus junto com ele dentro da casa do Senhor. Aí é tarde demais, irmãos. É tarde demais, né? Eu vou falar uma coisa para vocês. Até os críticos têm vontade de congregar. Para vocês verem. Às vezes eles falam alguma coisa. Porque lá no retorno, lá no retorno mágico, é porque eles estão chateados, estão magoados com o homem. Irmão, pode prestar atenção aí, quando vocês veem eles falando, é o homem.
100% é o homem. Ah, porque fulano de tal fez isso. Ó, porque na minha época o irmão lá não fez isso. O irmão chamou minha atenção. Ah, quando é caso de organista, porque a outra organista ficou assim, assim, assado. E por esse motivo, alguns saem no prejuízo. Porque eles abandonam, ficam fracos, deixam a casa do Senhor, depois ficam sofrendo, irmãos. Porque a tristeza de alma é pior do que, irmão, uma doença. Que a doença, você está ali, ah, Senhor, eu estou doente, eu estou fraco, mas se você vier agora, a minha alma está pronta para ir com você. Mas uns fora da igreja fica doente, a maior preocupação dele qual que é? Se eu morrer nesse estado, como eu estarei perante Deus? Não vai dar tempo de eu me despedir daquele irmão, que eu fiquei magoado com ele, ele me chateou, fiquei magoado. Irmão, é uma correria só. Vocês estão entendendo? Então, estes que saíram, que estão retornando, Deus abençoe vocês, que retornem para ficar. Não ligam para ministério, se vai ter ou se não vai ter, isso daí o tempo dirá. Peça perdão para Deus, pelas palavras que vocês proferiram assim que tinha anunciado a saída. E para aqueles que renunciaram o ministério e que permaneceram ali, com aquela convicção de sentir Deus e ter em mente que ministério, cargo, chave de porta de igreja não salva ninguém, e sim a sua sinceridade, o seu amor com o próximo, né? E para muitos cooperadores que não têm amor com a igreja, peça para o Senhor aí, que põe amor no seu coração para você tratar bem toda a irmandade, diferente de quem tem dinheiro e de quem não tem. Que assim Deus vai abençoar a igreja vai ficar uma igreja sadia, e esta igreja ficando sadia, jamais o inimigo vai tirar quem está na frente, que é o atalaia, porque o inimigo começa pelo atalaia, viu, irmãos? O inimigo não começa pela porta, não. Ele derruba primeiro quem está à frente do povo. Ele derrubando o que está na frente do povo, o povo é fácil de alguns ir atrás. Ele vai direto na vitrine. E você, irmão cooperador, você é a vitrine. Você está ali na frente, você é o garçom. Você é o que distribui o que Deus manda. Então tome cuidado. Que quem está sentado nos bancos percebe mais do que quem está na frente. Tá bom? Irmãos, comente. Perdão aí pelo tempo. É que falar das coisas de Deus é muito bom. Deus abençoe a todos que estão retornando para a igreja. Tá bom? Fiquem com Deus, queridos. Até o próximo vídeo.